Nós temos um encontro marcado aqui na Creche Obscura no canal principal, segunda, quarta, sexta e domingo, às 9 horas da noite. Saudações, bem-vindos e bem-vindas à Creche Obscura do Tchulu. Quando 2020 começou, quem poderia imaginar que apenas um vírus nos levaria para mais perto de uma grande tribulação? No entanto, o Covid-19 fez exatamente isso. E depois de uma angustiosa quarentena e tantas mortes, o que nos espera logo ali na frente é uma terrível crise global. Mesmo com a chegada de uma vacina confiável, ainda assim, o chamado novo normal pode trazer consigo um preço muito, mas muito alto a se pagar. De acordo com uma reportagem da Fox News, exibida no dia 26 de agosto de 2020 nos Estados Unidos, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirmou que encontrar uma vacina para a Covid-19 não é o objetivo final. Segundo ele, a verdadeira meta é a reordenação da sociedade e que a pandemia de Covid-19 deu um novo impulso à necessidade de acelerar os esforços para responder às mudanças climáticas. Na mesma reportagem, vemos Bill Gates dizendo que a pandemia de Covid-19 significa que o resto de nós terá que sacrificar ainda mais para salvar a Terra do aquecimento. O que será que ele quis dizer com isso? Coincidentemente, no site do Fórum Econômico Mundial, dá para ver como a elite global busca usar essas crises para reordenar a sociedade para o que eles chamam de o grande reset. Quem me acompanha sabe que não sou um negacionista da ciência e também sou muito sensível às questões ambientais. Dessa forma, respeitosamente eu pergunto, qual é a conexão entre o vírus e o controle do clima? De uma forma clara e direta, podemos deduzir que talvez ambos são apenas pretextos para o controle social em massa. E numa visão escatológica, para quem acredita na Bíblia como eu, este controle social está pavimentando o caminho para o futuro governo mundial. O alarme do aquecimento global e o medo gerado pela Covid-19 possivelmente estão preparando a sociedade perfeita para a chegada do anticristo. Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Como prometido, ó nós aqui falando sobre esse assunto. Antes de continuarmos, quero deixar algumas coisas bem claras. Primeiro, se você não assistiu ao meu vídeo anterior, aconselho que você assista antes de continuar vendo esse aqui. Procura, assista e depois retorne, senão você não vai entender nada. Segundo, diferente do vídeo anterior, este é um vídeo especulativo, ou seja, estaremos apresentando uma teoria que pode ou não acontecer. Mas vale lembrar que esta teoria é baseada em fatos da atualidade. Nesse caso, o vídeo não pode ser chamado de teoria conspiratória, mas sim de análise dos acontecimentos atuais a partir de uma perspectiva cristã. Sendo um vídeo de análise, a interpretação dos fatos fica a critério de quem está analisando, no caso, essa pessoa linda que vos fala. E minha análise de hoje não ficará somente no campo jornalístico e geopolítico, como vocês estão acostumados a ver aqui no canal, mas também se estende para a escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, segundo a Bíblia. Portanto, esse vídeo também se trata de uma declaração de fé, baseada em minha espiritualidade, a qual ninguém é obrigado a acreditar. Ok? Vamos à análise. Quem assistiu ao meu vídeo anterior entendeu de forma clara sobre o que se trata o Grande Reset proposto pelo Fórum Econômico Mundial. O impulso para o Grande Reset chegou às Nações Unidas. Inclusive, Antônio Guterres, que é secretário-geral da ONU, acrescentou isso ao apelo de reordenação dos governos mundiais com base na pandemia e nas alterações climáticas. Segundo ele, a Covid-19 e a mudança climática constituem um chamado para despertar para mudanças globais, que aumentam a necessidade da grande restauração, o Grande Reset, e uma nova ordem mundial, sobre a qual, segundo cremos,
o anticristo algum dia governará. Você que caiu de paraquedas nesse vídeo já deve ter ouvido o termo governo mundial ou nova ordem mundial. Embora esses termos tenham suas próprias conotações culturais e possam muitas vezes ser denominados ou interpretados como teoria da conspiração, até entendo porque muitos estelionatários intelectuais, visando apenas ganhar dinheiro, fanatizando as pessoas mais incautas, acabaram maculando uma temática tão relevante, é importante lembrar que vários analistas políticos, economistas e antropólogos sérios já se manifestaram sobre isso em análises profundas, realistas e factuais, o que nos prova que esse assunto não preocupa somente cristãos escatologistas. E por que isso preocupa os cristãos? A Bíblia deixa bem claro que um dia haverá um governo global de algum tipo que surgirá durante a grande tribulação, que, segundo as Escrituras, serão dias terríveis para os cristãos de toda a terra. Existem divergências teológicas sobre o assunto, pois muitos acreditam que os cristãos serão arrebatados por Jesus antes da manifestação do anticristo. Eu já defendo a tese de que sim, os cristãos ainda estarão aqui, mas isso é tema para um outro vídeo por conta da complexidade. Mas voltando ao nosso assunto aqui, quando esse governo global chegará ao poder e o que a Bíblia diz sobre isso? Em sua visão, no livro de Apocalipse, no capítulo 13, para ser mais específico, o apóstolo João vê a besta, que nós chamamos de o anticristo, surgindo do meio do mar, com 7 cabeças e 10 chifres. Bom, tudo isso tem um significado e a gente vai explicar em outro vídeo. Combinando esta visão com a do profeta Daniel no capítulo 7, podemos concluir que algum tipo de sistema mundial será inaugurado pela besta. João segue descrevendo o governante deste vasto império como sendo um poder de grande autoridade e tendo autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Tudo isso que eu falei aqui para você está no capítulo 13 do livro de Apocalipse, depois dá uma lida lá. A partir dessa descrição, é lógico supor que essa pessoa seja o líder de um grande governo mundial único, reconhecido como soberano sobre todos os outros governos da Terra. É difícil imaginar como diversos sistemas de governo que estão no poder hoje se submeteriam voluntariamente a um único governante, e existem muitas teorias sobre o assunto. Uma conclusão lógica é que os desastres e pragas descritos no livro de Apocalipse, como os selos, as trombetas, que vemos ali dos capítulos 6 ao 11, serão tão devastadores e criarão uma crise global tão terrível que as pessoas aceitarão qualquer coisa que prometa um alívio imediato. Uma vez no poder, a besta, o anticristo, e o poder por trás dele, Satanás, que é representado pela figura de um dragão no livro de Apocalipse, se moverão para estabelecer o controle absoluto sobre todos os povos da terra para cumprir seu verdadeiro objetivo, a adoração que Satanás tem buscado desde que foi expulso do céu. Uma maneira de conseguir isso é controlando todo o comércio. E aí que entra a ideia de uma moeda mundial unificada. Em Apocalipse 13, nos versículos 16 e 17, João descreve algum tipo de marca satânica que será necessária para comprar e vender. Isso significa que quem recusar a marca não poderá comprar alimentos, roupas ou resolver outras necessidades da vida. Sem dúvida, a grande maioria das pessoas no mundo se renderá a isso apenas para sobreviver. Se você prestar bastante atenção no versículo 16, você vai perceber que este será um sistema universal de controle onde todos, ricos e pobres, grandes e pequenos, terão a marca em suas mãos ou nas suas testas. Há muita especulação sobre o que exatamente é essa marca, mas as tecnologias que estão disponíveis agora poderiam fazer isso com muita, mas muita facilidade. Com certeza uma moeda única seria uma forte candidata, já que você só poderia comprar ou vender com ela, e só receberia essa moeda se aceitar as novas regras do jogo. E o que isso tem a ver com os eventos atuais? Bom, em abril desse ano, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, pediu, adivinha o quê? Um governo global para enfrentar os problemas da pandemia do coronavírus. Porque, afinal de contas, um problema global exige uma solução global, correto? Mas, segundo ele, não basta os países estarem ajudando lá cada um no seu quadrado. Tem que ter um único governo e alguém mandando em todo mundo. Entendeu? Aí, no mês de maio, vimos o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, declarar sua opinião sobre a pandemia como uma grande oportunidade de reconstruir nosso mundo para melhor, com grandes nomes como George Soros batendo palmas para ele.
Agora observe a semelhança dos fatos atuais com as escrituras da Bíblia. O que vemos é o cenário mundial sendo armado para um governo unificado. Ao meu ver, as coisas não vão desacelerar, pelo contrário, 2020 está aí, esfregando essa realidade bem na nossa cara. Se isso não fosse suficiente, um artigo que foi publicado no site do Fórum Econômico Mundial pediu com urgência o que eles chamam de um grande reset econômico, com o príncipe Charles demonstrando um grande apoio a isso e outras figuras importantes reforçando essa ideia de uma grande reinicialização na economia global. Quem assistiu meu vídeo anterior já sabe muito bem do que eu estou falando. A elite que opera o Fórum Econômico Mundial não esconde suas intenções de usar as mudanças climáticas e o vírus como pretexto para um governo mundial unificado. Algumas semanas após o Fórum Econômico Mundial lançar a sua iniciativa do Grande Reset, ela foi seguida pelo lançamento de um novo livro intitulado Covid-19 The Great Reset, ou seja, Covid-19, o Grande Reset, com a autoria, adivinha de quem? Claro, dele, do presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. No livro, Schwab caracteriza a direção futura do mundo como a era pós-pandêmica. Efetivamente, o Fórum apresentou ao mundo dois resultados potenciais. A primeira é que a grande reinicialização, o grande reset, pode ser alcançado de maneira relativamente pacífica, com as nações concordando com os objetivos que estão sendo promovidos pelos planejadores globais. O segundo resultado, eles advertem, seria muito mais perturbador e prejudicial. Isso aconteceria quando os países não conseguissem resolver os males profundamente enraizados nas economias e sociedades, o que poderia sofrer uma reinicialização imposta por choques violentos, como conflitos ou, quem sabe, intervenção internacional. Tá pegando aí? E aparentemente não temos muito tempo para decidir o nosso destino. O que temos agora, de acordo com o autor do livro, é uma rara e estreita janela de oportunidade para refletir, repensar e redefinir nosso mundo. Que coisa linda, que coisa poética. Na opinião de Schwab, a situação agora é que o vírus marca um ponto de inflexão fundamental em nossa trajetória global. Em um espaço de tempo muito curto, ampliou as linhas de falha que afetam nossas economias e sociedade. E é por isso que ele já está pensando ali em botar o dedo no bolo dos outros. Se já não era óbvio, então o autor confirma nas últimas páginas do livro que o Programa de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas está entrelaçado com o Grande Reset proposto pelo Fórum Econômico Mundial. Isso fica evidente quando se estuda a unidade de inteligência estratégica do Fórum Econômico Mundial. O desenvolvimento sustentável, transformado em ideologia política, e a grande reinicialização, o Grande Reset, andam assim, de mãos dadas. Um lindo casal. Mas isso não termina simplesmente com a implementação total da Agenda 2030, não. Schwab e o Fórum querem ir muito mais longe. O que eles parecem estar buscando é a transformação global, onde os sistemas e a era do algoritmo têm precedência sobre as instituições políticas. Agora veja que interessante. A Bíblia também fala de um tipo de reinicialização ou reset em que a atual ordem mundial será substituída por outra. E como citamos anteriormente, a Bíblia também mostra que o poder mundial será concedido a um líder totalitário, conhecido como a besta. Nesse sentido, podemos supor que, para um novo líder mundial surgir, é preciso garantir que haja primeiro um governo preparado para ele. E como é que eles vão fazer isso? Bom, aí você tem que fazer outras perguntas. No que se estabelece um governo? Através do domínio. E o que domina a humanidade? Suas necessidades básicas, que só podem ser supridas através da economia. E tendo controle total da economia, você dita as leis, dita as regras, manda e desmanda. Assim sendo, um reset na economia, que na teoria até parece uma boa ideia, mas na prática só vai servir para controlar as nações, seria o caminho perfeito para a criação de uma moeda única, onde as pessoas só vão poder comprar ou vender com ela. E assim, o novo líder mundial poderia impor suas vontades, que a princípio trariam uma falsa paz, mas depois cobraria o seu preço, a liberdade das pessoas. Quer usar minha moeda? Vai ter que seguir minhas regras. Seria essa nova moeda global a verdadeira marca da besta? Se vocês quiserem, nós podemos falar sobre isso no próximo vídeo.